Olá pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje de matemática, nós vamos conversar um pouquinho sobre a ideia de números inteiros. E para começarmos essa ideia de números inteiros, eu tenho aqui, primeiramente, os números que nós acostumamos trabalhar, são os números naturais, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante, infinitamente. Esses números naturais são os números dos quais nós tivemos o primeiro contato quando nós começamos a somar, subtrair, multiplicar e dividir. Depois, o homem também sentiu a necessidade de trabalhar com números inteiros. Quando nós observamos, por exemplo, em uma reportagem, em determinado estado, país, a temperatura está a menos 36 graus Celsius, por exemplo. Ou quando nós vamos observar o nosso extrato bancário, lá tem os saldos, positivo e negativo. Quando tem o menos na frente ou do lado do número, significa que está negativo, que estamos em débito, devendo. Quando está com o sinal de mais, significa que nós estamos com saldo positivo, ou seja, nós temos crédito. Além disso, nós podemos observar diversas outras situações e aplicações da matemática, no caso do assunto números inteiros, no nosso dia a dia. Os números inteiros, para a gente começarmos a estudar, vamos primeiramente para a ideia do que seria um número positivo e um número negativo. O número positivo é todo número que é representado pelo sinal de mais, como mostra aqui, e eles são maiores que zero. Por exemplo, eu tenho aqui, 2 é maior do que zero, 16 é maior do que zero, 0,25 é maior do que zero, 2/5 é maior do que zero. Então, qualquer número que seja maior do que zero, ele é denominado número positivo. E ele pode ser representado desta forma, com o sinal de mais na sua frente, ou ele só, sem precisar do sinal de mais. Só o 2, só o 16, só o 0,25 ou só o 2/5. Já o número negativo são aqueles representados pelo sinal de menos. São os números menores do que zero. Ou seja, todo número que vier na sua frente o sinal de menos, que é o sinal negativo, dizemos que esse número é menor do que zero. E esse número é negativo. Por exemplo, menos 36, menos 7,5, menos 3/4 e assim por diante. Com isso, nós podemos começar a ter uma ideia do que seria, então, o que eu chamo de conjunto dos números inteiros. O conjunto, você sabe que é uma reunião de elementos. E neste caso aqui, como a gente está falando de números, no caso é de números. Números positivos e números negativos. Esse conjunto dos números inteiros, ele tem uma representação. Ele é representado pela letra Z maiúscula. Quando vocês observarem um Z, sinal de que eu estou falando ou estou me referindo, que é o número inteiro. Número inteiro são os números, é o conjunto da reunião dos números positivo e negativo. Por exemplo, aqui eu tenho os números inteiros, Z é igual a... Aqui eu tenho o sinal de reticência, significa que ele é infinito, tanto para a minha direita como para a minha esquerda. Nos dois sentidos, ele é infinito. Então, eu tenho menos 5, menos 4,
menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e infinitamente, tanto para a minha direita como para a minha esquerda. Quero lembrar um fato fundamental, que o zero, que aqui se encontra dentro do conjunto dos números inteiros, ele não é um número positivo e nem negativo. Repito, o zero, ele não é nem um número positivo e nem um número negativo. Quando o z, que representa o conjunto dos números inteiros, vier sobre ele um asterisco, é sinal de que são todos os números inteiros menos o zero. Se vocês perceberem, aqui não está o zero incluído. Aqui está. Mas aqui, quando vier o asterisco, significa que é todo o conjunto dos números inteiros menos o zero. Quando vier o z e sobre o z vier o sinal negativo, significa que é somente os números negativos. Somente os números do qual possui o sinal de menos na sua frente. Quando o z vier sobre ele o sinal de mais positivo, significa que são todos os números de 1, 2, 3, 4, 5, 6, sem o sinal negativo e sem o zero. Então, aqui eu tenho a representação do conjunto dos números inteiros. E eu posso representar esses números inteiros no que eu chamo de minha reta numérica. O que é uma reta numérica? Uma reta numérica é uma forma de representar um conjunto de números. Nesse caso aqui, do qual nós estamos estudando, os números inteiros. A reta numérica, ela possui a sua origem, ou seja, o zero. O zero é o ponto de partida, ou vamos dizer assim, é o ponto de partida, é o ponto de origem aonde partem todos os números. Dentro da minha reta numérica, ela também tem um sentido. Ela tem um sentido positivo, que no caso seria para a minha esquerda, e negativo para a minha direita. Então, positivo significa que são os números positivos. Depois do zero vem quem? Se a gente fosse completar essa reta numérica, depois do zero vem 1, depois do 1 vem 2, depois do 2 vem 3, depois do 3 vem 4, e assim por diante. No caso, no sentido negativo, antes do zero vem menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e assim por diante. Então, para melhormos fixarmos este nosso conteúdo, nós vamos fazer um exercício. Desejo a vocês que tenham bons estudos e até a nossa próxima aula.